Boa tarde, Mauro, tudo bem? Tá mutado o microfone. Boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde. Boa tarde, Mauro. Seja bem-vindo. Obrigado. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo e com você? Também. Tudo em paz. Muito bom. Graças a Deus. Mauro, boa tarde, tudo bom? Tudo em paz, tudo tranquilo. Obrigado pela sua gentileza. Opa! Nós temos aquela parte inicialzinha, né? Aí, Sim. a hora que for da sua vez, aparece seu nome, eu te dou um toque. Você tem aproximadamente 1 hora, ok? Combinado. Que saudade de você. Opa, eu também. Sempre jovem. Disposto, isso é bom. Muito obrigado. Deixa eu compartilhar isso aqui. Boa tarde a todos. Boa tarde, Ademir. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Nilza? Estou aqui já. Obrigada. Boa tarde a todos. Agradecer a Deus por mais um dia que estamos aqui juntos. Vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, nosso Mestre. Vamos nos envolver no amor de nosso Pai Criador e pedir para que possamos sempre estarmos juntos, nessa união de amor, de paz, de fraternidade. Deixando os nossos problemas para o lado de fora, para que possamos receber esse passe de uma forma mais tranquila, mais harmônica. Deixar nossos pensamentos elevados ao bem, ao amor. Tudo de bom que possa nos acontecer, possa estar nos envolvendo, o amor de Cristo. Vamos agradecer ao nosso querido irmão Rodolfo, que está sempre aqui nos ajudando, nos intuindo, nos protegendo e abrindo a casa, sempre com muito amor e carinho para os seus assistidos. Uma casa abençoada, de muita luz e paz. Agradecer a Jesus, a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, nos cubra sempre com seu manto azul sagrado, envolvendo-nos
no amor. O amor foi dado ao seu Filho Jesus. Que esse amor enche os nossos corações sempre. Agradecer aos espíritos de luz que já estão aqui, os nossos irmãos de paz, que já estão postos a cada um de nós. Agradecer ao mentor da escola, que com tanto carinho nos ajuda a estarmos aqui também, nesse aprendizado, nessa evolução que necessitamos tanto. Agradecer ao nosso mentor individual, que nos acompanha e que nos protege sempre. Vamos elevar os nossos pensamentos, a nossa vibração, para podermos receber o passe que nos será dado. Com muito amor e carinho, possamos receber essa bênção. Os espíritos de luz, os anjos guardiões, que nos proteja. E que se tivermos alguma prova difícil, que nos ajude a fazer com que ela fique mais leve. Que Ele dá em força a cada um de nós e a resignação. Inspirai-nos para tudo que é bom. E que todo esse amor nos envolva nesse momento, nesse passe. Possamos sentir cada um aliviando nossas dores, nos ajudando a ser mais fortes, termos paciência, resignação, para podermos receber sempre as bênçãos e a cura de nossos males. Que seja derramado em cada um de nós o bálsamo necessário para a nossa cura física e espiritual. Que esse bálsamo seja sempre recebido com muito amor e carinho. Que a espiritualidade maior nos deixe sempre de uma forma para que possamos ser pessoas melhores sempre. Sintam agora o abraço dos nossos irmãos do passe, um abraço que vai energizar cada um de nós, que vai nos fortalecer, curar de todos os nossos males. Que tenhamos sempre alegria, que tenhamos sempre a força, a fé e acreditar que somos sempre atendidos, sempre assistidos por todos. Muito obrigado a cada um de vocês que estiveram aqui, nos ajudando e nos fortalecendo. Agradecer a todos os nossos irmãos de luz, aos anjos guardiões, a Jesus, nosso Mestre, os nossos irmãos do passe, que toda segunda-feira está aqui conosco. Muito obrigada. Espero que todos estejam bem, melhores do que adentraram aqui. Que sejam todos protegidos e abençoados. Que tenhamos uma boa aula, um bom aprendizado, para o nosso crescimento, para a nossa reforma íntima. Muito obrigada a todos e a todos que estiveram aqui, os nossos espíritos.
lá de cima, e os nossos irmãos aqui. Graças a Deus. Obrigado. Hoje, a aluna em grau de servidor Amanda, que vai nos ajudar. Tudo bem, Amanda? Eu vou usar o PDF porque eu não estou conseguindo enxergar a tela, mas eu acho que é o meu Skype. Vamos lá. Preparação dos trabalhos espirituais. Vamos fechar os olhos, respirar lenta e compassadamente. Vamos relaxar e esquecer as tribulações do nosso dia. No silêncio interior, buscamos o contato com o nosso Criador, sentindo a cada respiração uma harmonia com as energias do universo, e assim elevando os nossos pensamentos, vamos agradecendo por mais um dia de vida, entrelaçando nossas auras num entrosamento fraterno e amoroso com nossos irmãos aqui presentes. Vamos saudando os nossos mentores individuais e dirigentes espirituais do trabalho e ao irmão Rodolfo, mentor da casa. Saudamos as equipes responsáveis pela limpeza e segurança do espaço e pedimos a elas que formem um cordão quente de proteção sobre esta casa abençoada e sobre cada um de nós, cobrindo o piso, os tetos e as paredes, não permitindo que energias negativas tenham permissão para aqui ficar. Vamos mentalizar e pedir auxílio para nosso trabalho a fraternidades espirituais. Prece das fraternidades. Nosso divino Mestre Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Que assim seja. Vamos nos ligando ao anjo Ismael, preposto de Jesus durante a pátria brasileira. E assim chegamos até a nossa mãe Maria de Nazaré, pedimos a ela que nos acolha com semente de luz e nos leve até seu filho Jesus, nosso mestre, a quem agradecemos por todos os ensinamentos que nos deixou. Rogando a ele que nos encaminhe até Deus, nosso Pai, a fim de agradecer pelo dom da vida, por nosso corpo perfeito e a tudo que temos pelo que somos e pela oportunidade de trabalho na sua seara bendita. E vamos pedindo a sua proteção e inspiração nas atividades deste dia. E assim, agradecidos, oremos a prece que o Mestre nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre.
amado bom servidor. Trabalhar, trabalhar, trabalhar. Se houver empecilho, barreira, ele sabe como há de afastar. O perigo ele enfrenta sem medo, sendo manso é valente e ousado. Caminhando sereno ele marcha, pra vitória do fim colimado. Ele dócil a voz de comando, não pergunta pra onde é mandado, e cumprindo com o seu dever, ele é simplesmente soldado. Servidor é o soldado do Cristo, o que marcha com fé, com ardor. Trabalhar é a sua divisa, eis o lema do bom servidor. Bom, hoje a aula 70, a doutrina de Pedro, João e Judas. Graciosamente, né? Mauro vai nos brindar com seu conhecimento. Mauro, é todo seu, né? O espaço, fique à vontade. Uma boa aula. Combinado. Eu vou procurar compartilhar com vocês uma tela e quando ela não interessar mais, a gente deixa de compartilhar. Então, vocês me digam quando estiverem vendo a tela, se é que estão vendo. Sim. Da Santa Ceia? Isso. Sim. Da Santa Ceia. Tá. Eu vou ampliar um pouquinho. Aí. Interessante essa pintura de Leonardo da Vinci, que traz o Mestre Jesus, com os 12. E hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito de 3 deles. Então, a gente vai falar sobre a doutrina de Pedro, de João e de Judas. Pedro e João, Pedro é o de número 5, onde a setinha aponta, e João é o de número 6. Interessante porque estão aí os caracteres físicos, né, dos nossos primeiros, aí, dos nossos discípulos da primeira hora, né? Interessante também que nessa pintura Da Vinci coloca um semblante feminino, né? Em João, tido como o mais amado, o mais querido, né, por parte de Jesus, como se ele fizesse alguma diferenciação, mas parece que pelos registros isso fica mais ou menos patente, que Jesus tinha um carinho muito especial por João, tanto é que foi ele que viveu até os 100 anos, foi o único que morreu de morte natural, apesar de ter sido exilado, e foi ele que cuidou da mãe de Jesus, né, de Maria, enfim, esteve sempre presente, inclusive acatando uma recomendação de Jesus. E o Da Vinci parece que fez essa leitura e a gente tem, inclusive, algumas produções, tanto literárias como cinematográficas, trazendo o Código Da Vinci e essa possibilidade, né, de João ter sido uma discípula e não um discípulo. Mas, enfim, são visões plurais da história e é sempre interessante a gente se ater e poder refletir e tirar as nossas conclusões. E aqui, no final da tela, do lado esquerdo de Jesus, a gente tem o Judas, que não é o de Queriote, sim o Judas Tadeu, que escreveu
uma carta. Então, de número 11, o Judas Tadeu. São esses 3 discípulos que a gente vai trazer aqui conteúdo para que a gente possa refletir. Eu trouxe enxertos, né, dessas cartas, tanto da primeira como da segunda de Pedro e das outras de João e de Judas Tadeu. A gente vai reproduzir aqui esses textos pinçados, né, que são fragmentos desses textos, porque pelo tempo tomaria, digamos, boa parte da nossa reflexão. E nós vamos depois tirar assuntos ou elementos, né, contidos nessas cartas. Lembrando e já adiantando que elas guardam uma certa relação, e principalmente a de Judas a gente vai ter com muita semelhança com a de João, esse mesmo João que escreveu o Apocalipse, enfim. E refletindo sobre o bojo, né, o conteúdo dessas cartas, a gente vai perceber que existem leis fundamentais, naturais, que estão contidas aí, principalmente a lei do amor, né? Amor ao próximo, a caridade, e interiorizar uma aceitação, uma resignação diante das tribulações, por assim dizer, né? Lembrando que eles são exemplo para a nossa conduta. Jesus é o exemplo maior, mas quando a gente se vê diante da possibilidade de seguir o Mestre, a gente se sente muito pequeno, a gente se sente assim bastante ínfimo. E observando os apóstolos, a gente vai perceber que eles eram mais humanos, por assim dizer, né? Enfim, dá para a gente se conformar um pouquinho que eles também deram as suas derrapadas, eles também encalharam um pouquinho, enfim, apesar de estar junto do Mestre. Deram um exemplo de, digamos, de sinceridade, né? Um exemplo de fidelidade ao Mestre, tanto é que todos eles deram seu testemunho, inclusive pagando com a vida. Mas são muito mais próximos dos nossos sentimentos, por assim dizer, né? E como discípulos modernos ou propensos, né, pretensos discípulos modernos, a gente os tem como modelo para que a gente possa estar seguindo. Os créditos da aula, eles vão estar aqui na nossa apostila, Iniciação Espírita, a Bíblia Sagrada, que a gente trouxe os trechos, que vamos aqui recitar, né, alguns fragmentos, e a versão que nós utilizamos é essa versão do João Ferreira de Almeida, que é a versão protestante. E a gente tem um roteiro que a gente trouxe de uma aula do Allan Kardec, o saudoso Allan Kardec. E eu tenho aqui também alguma referência à produção na rede, né, na rede de computadores, e o crédito está logo abaixo, né, de quando ela vai aparecer. Então, para começar, a gente vai colocar algum conceito aqui, porque o assunto traz que estamos falando de doutrina, né? E a gente entende como doutrina um conjunto de ensinamentos, um conjunto de princípios. Então, doutrina traz moral, porque moral é regra, né? E sempre, ou de maneira geral, está no campo religioso, está no campo religioso e também, principalmente, no campo político ideológico. Um partido político, por exemplo, ele tem a sua doutrina, ele traz lá os princípios, os fundamentos que deverão nortear os adeptos daquele projeto,
né? Então, a gente pode dizer que existe doutrina cristã, existe doutrina católica, protestante, a doutrina do Calvino, né? Doutrina da prosperidade, trazida principalmente pela Reforma Protestante, doutrina dos anjos caídos, né? E temos a doutrina espírita, que é fundamentos e princípios, né? Da imortalidade, da reencarnação, a pré-existência da alma, enfim, tudo isso está, podemos dizer que faz parte de uma doutrina, de um conjunto de princípios. E a Bíblia ela contém, né, uma doutrina. Ela é composta por aquilo que nós chamamos de Velho Testamento e de Novo Testamento. Então, grande parte da Bíblia, 75%, é referente a fatos, a história do povo hebreu, que antecede a vinda do Cristo. E o Novo Testamento, ele é a partir do Cristo. Então, vejam que é tão importante esse advento, que é o advento do cristianismo, que ele dividiu, inclusive, a história, né, para nós. E a Bíblia, ela passa a existir a partir do século IV. Então, o São Jerônimo, um contemporâneo do Santo Agostinho, que viveram lá no século IV, ele vai editar a Bíblia. Ele foi convocado pelo Papa Damásio para elaborar esse trabalho e definir, julgar aquilo que é verdadeiro, portanto, canônico, daquilo que é falso, apócrifo. Por isso que a gente ouve dizer que existem textos canônicos e textos apócrifos. Por exemplo, Evangelho de João, que nós estamos aqui, vamos falar das cartas, mas João também escreveu um evangelho, ele foi considerado verdadeiro por São Jerônimo. Pedro tem um evangelho, Tomé tem um evangelho, mas são considerados apócrifos, quer dizer, não verdadeiros. É isso que quer dizer canônico e apócrifo. E o São Jerônimo, ele próprio reconheceu que seria julgado para a posteridade. Então, quisera, né, ele coloca para o Papa que ele se sente honrado com a tarefa, mas sabe que não é capaz, né? Qual homem capaz de definir aquilo que vai atender à universalidade, por assim dizer. Então, existe uma carta de São Jerônimo para o Papa, e é interessante o conteúdo dessa carta, se tiverem interesse, vai ver como ele se define, ele mesmo entendendo que a tarefa é honrosa, né, hércula e honrosa, porém ele entende que não vai satisfazer. E as epístolas, né, que nós estamos estudando aqui, são as cartas que os continuadores do cristianismo deixaram escrito. Por isso que a gente fala de carta de Pedro, que nós vamos estudar aqui, de João, de Judas, cartas de Paulo, as epístolas de Paulo, e a gente vai encontrar 21 no Novo Testamento. 21 cartas escritas, 14 delas por Paulo. Então vejam que 2/3 de todos os escritos dos novos apóstolos, dos apóstolos primeiros e dos novos, Paulo escreveu 14, né? As outras 7 divididas entre os outros apóstolos que nós estamos aqui estudando. E uma carta pode acabar encerrando uma doutrina, né? Um conjunto de princípios. Então, essa vai ser a nossa dinâmica. Eu estou apresentando aqui os primeiros enxertos, né, que nós tiramos da carta de Pedro, e a gente vai recitar aqui, fazer algum comentário, mas a seguir, com esse pano de fundo, a gente vai trazer algumas reflexões
do que ela trata, ou do que poderia estar tratando, do que Pedro poderia estar falando para os correligionar. Nossa, agora dei uma travada aqui de um trava-língua aqui, mas assim, seguidores, né, do cristianismo. Lá na primeira carta, como na própria carta de Tiago, elas fazem um paralelo dos evangelhos. A gente vai observar as citações trazendo uma certa visão sinótica, por assim dizer. Então, elas guardam uma similitude. A de João, né? A de João, a gente vai perceber sempre que ela, digamos, ela difere um pouquinho, ela é mais profética, ela é mais mística, tá? Enquanto que a dos outros apóstolos, elas guardam muita similitude, inclusive no contexto, naquilo que elas tratam, né? Mas, diferente da de Tiago, Pedro ele vai além dos fundamentos doutrinários, ele vai usar a experiência, ele vai usar, digamos assim, da sua convivência estreita com Jesus, né? E vai poder reproduzir não só, digamos, um contexto doutrinário, mas sim vai recitar ou vai reproduzir as experiências vividas com Jesus, né? Ele também faz uma conexão com os ensinamentos de Paulo e com os outros apóstolos, ok? É interessante que a gente sabe que lá na Casa do Caminho, né, na estrada de Jope, eles construíram essa casa para atender, fundaram essa casa para atender a todos aqueles aflitos, todos os necessitados e marginalizados da sociedade. E Pedro vai conviver com Tiago, principalmente, vai conviver com os outros apóstolos mais estreitamente, com Tiago e com Paulo, quando Paulo ingressa na comunidade, a princípio muito rejeitado, e depois que ele é aceito, a gente vai perceber que há um sincronismo, né, de Pedro e Paulo. Então, vai guardar uma conexão muito grande em relação a esses ensinamentos. A proposta principal é avivar a fé dos santos, quer dizer, a fé daqueles que visualizam ou vislumbram uma vida santificada, né? Digamos assim, uma vida não profana, quer dizer, uma vida religiosa, uma vida moral, pautado numa ética rigorosa, tá? Mostrando que todo sofrimento por amor ao Senhor não se compara à recompensa reservada. Então, como prometido por Jesus, esses apóstolos, e principalmente o Pedro, vai demonstrar o quanto ele compreendeu e se resignou com relação àquilo que Jesus promete. Então, Jesus promete um reino do outro mundo, que para isso a gente não deve temer a morte, que a gente não deve temer a morte do corpo, e sim se concentrar nessa essência e construir e arregimentar tudo aquilo que possa servir para a vida futura. Então a gente nota que Pedro, mais do que ninguém, entendeu isso perfeitamente, né? E a segunda epístola, a última epístola de Pedro, ela faz um paralelo direto, né, à carta do apóstolo Judas, como nós colocamos aqui, devido a semelhanças. Então, quando a gente chegar em Judas, praticamente a gente já vislumbrou os assuntos que foram tratados nessas cartas. Então, guarda a similitude, a gente, chegando em Judas, vai perceber que tanto Pedro como João já dissecaram os assuntos que ele vai abordar.
consta, né, que se a gente buscar lá no versículo 13 e o 15, a gente vai ver que Pedro já tinha plena noção do seu desencarne, quando ele escreveu essa carta. Tá? Então, ele vai deixar registrado que está próximo, né, o seu passamento, o seu afastamento dessa vida. Destaca o conhecimento do Filho de Deus como a eficaz forma de prevenção contra a desvios e ataques. Então, ele coloca a doutrina cristã, o projeto educacional de Jesus, como antídoto, né, para, digamos, as nossas derrapadas, os nossos encalhes aí, na vida em sociedade, né, na conduta moral. E aqui a gente tem textos, né, praticamente da primeira e também da segunda. Então, a primeira está mais em negrito, né, evidente, e a outra, da segunda carta, está mais apagadinho um pouquinho. Então, a gente trouxe alguns trechos só para a gente também observar como é a escrita, a prosa da época, né, para o contexto de quando escreveram. Então, ele diz assim, abre aspas para Pedro, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Então, a gente observa aqui um tom profético, né, que incorruptível é, de fato, a nossa alma. Então, que a gente se atenha àquilo que, de fato, a preencha, a complete para uma vida futura. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Então, ele deixa claro que aqueles que estão lendo não podem mais se dizer desavisados com relação à conduta que devem ter. Então, estão sendo alertados, estão recebendo a boa nova e, portanto, não pode se dizer desavisados. Diferente de quando não tinham nenhuma informação, não tinham, inclusive, nenhuma expectativa, nenhuma esperança. Os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Então, dá conta na vida espiritual, porque por isso foi pregado o evangelho também aos mortos, para que, na verdade, fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Né? Então, a gente observa que fica claro aqui a visão reencarnacionista presente em Pedro, presente nos apóstolos, presente nos ensinos de Jesus, diferente daquilo que foi extraído como ressurreição. Então, não poderiam, de fato, usar o termo reencarnação, porque foi o Espiritismo, aqui no século XIX, que elaborou esse termo, mas que a ressurreição entendida, na época, tinha tudo a ver com a reencarnação. E ficava claro que esse julgamento era para a essência, que é o espírito, é a alma, enquanto estivesse encarnada, quer dizer, é no corpo, é na matéria que nós experimentamos se, de fato, aprendemos ou não. Então, quando a vida nos reserva experiências, provas, é preciso ver se a gente tem ou não aproveitamento. Prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior que o primeiro. Então,
Se depois do conhecimento a gente ainda incorre em concupiscências, né, como ele coloca, tá? A gente se coloca ainda diante do erro de forma inadvertida, então somos mais condenáveis ainda, mais responsáveis ainda pelos nossos atos. Lá na segunda carta, ele diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então, isso é bastante significativo para nós. Dá para perceber que, de fato, de todas as leis naturais, o amor se sobrepõe e abrange todas elas, né? Lei de justiça, lei de trabalho, lei de caridade, enfim, causa e efeito. A gente pode colocar aí todas as leis naturais vigentes que a gente conhece e percebe necessária, lei da evolução, do progresso. A gente vai ver que tudo isso está sob o domínio do amor. Dá para compreender até que o amor é a lei soberana, é a lei das leis. E se é a lei das leis, é Deus. É Deus operando, é Deus criando e Deus sustentando a sua obra, né? Então, para ver Deus, a gente precisa amar. Fica claro aqui, e a gente pode, inclusive, buscar comprovação na nossa vida de relação hoje, né, trazendo para o contexto de hoje, que há uma assertiva muito grande nessa colocação ou nas colocações de Pedro, e principalmente nessa: aquele que não ama não conhece Deus. Entendemos que para se aproximar de Deus, como enfim, para conhecê-lo de fato e compreendê-lo de fato, a gente precisa amar. E dá para compreender como Jesus amou e ama, né? Porque ele diz que eu e o Pai somos um, querendo informar que tem uma certa intimidade com Deus. Dá para compreender que essa intimidade que ele tem com Deus, a ponto de dizer que eu e o Pai somos um, não é o entendimento equivocado de que ele seria Deus encarnado, e sim o Filho crescido, o Filho que ama, o Filho que aprendeu a amar. E diz para a gente que nós podemos fazer o mesmo que ele fez, que ele faz, né? Até muito mais. Então, gente, todos nós temos esperança de sermos melhores, né, a cada dia, e compreender que salvos nós já estamos, e a nossa tarefa é uma tarefa redentora, é uma tarefa de buscar a autoeducação, se reeducar, compreender essa lei maior que é o amor e, enfim, conhecer Deus. Mas o dia do Senhor virá como o ladrão da noite, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Por isso, amados, aguardando essas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Vivemos momentos graves, né? Urge de nossa parte estar atento a esses conselhos. O dia do Senhor virá. A gente vê aí uma certa severidade, né? Um tom bastante grave quando Pedro fala, escreve, e dá para compreender. Ele está vivenciando tudo isso num contexto onde a nossa ignorância é muito maior ainda. Somos seres muito ignorantes há 2000 anos atrás, porque provavelmente estávamos por lá, né? Em maior ou menor tempo, mas fica claro que é preciso, digamos assim,
assustar-nos, né? Quer dizer, falar de forma grave para que a gente pudesse perceber a importância daquilo que estava sendo passado. E a gente vê hoje dias bastante tenebrosos que nós estamos vivendo, e a gente sabe já de antemão que são fases de transformação, isso faz parte da evolução, é um determinismo, não há como mudar isso, e a Terra vai se transformar, quer dizer, se transforma a cada dia, e a gente está aí num momento desse de maior intensidade, podemos assim dizer, né? E Pedro já está nos alertando há 2000 anos atrás de que a promessa é que, se a gente tiver paciência, se a gente tiver perseverança, coragem, né, e decisão de atuar dentro daquilo que nos cabe, nós sairemos vencedores. Vencedores do quê? Vencedores de nós mesmos. Quer dizer, suplantar os nossos medos, as nossas fobias, superar as nossas vacilações. Isso essa é a nossa tarefa, né? Então, dito isso, a gente pode resumir e pode sintetizar num escopo, né, a doutrina que privilegia a esperança. A gente viu que Pedro, compreendendo, retransmite os ensinos de Jesus. Esse mesmo Pedro que na figura aí está vacilante, né, diante de uma promessa do Cristo que ele poderia andar sobre as águas, ele anda, mas na medida que duvida, ele vai se afundar e pede ajuda para Jesus, né? Então, esse mesmo Pedro que vacilou, depois a gente o vê forte, a gente o vê sedimentado por uma fé, por uma esperança avassaladora, né? Que não teme nada, nem mesmo a morte. Então, a automelhoria, a paciência, a obediência, e sem humildade não há como obedecer, não há como a gente colocar em prática os ensinos de Jesus. Então, nós percebemos que o egoísmo, o orgulho, é a doença que nos assola essa geração, essa humanidade que nós estamos contemplando, e é preciso curá-la, é preciso curar o orgulho, e isso nós fazemos, enfim, praticando, exercitando a humildade. Que a gente possa se enxergar, que a gente possa se ver tão pequeno diante daquilo que nos assola, daquilo que nos assusta, e ter confiança, essa esperança, ter essa certeza na fé que esses discípulos tiveram, e, enfim, e que a humildade, né, possa prevalecer, que a gente possa se submeter à criação e todos aqueles que estão acima de nós e estão torcendo por nós, né? Então, esperança na salvação. Então, a gente não gosta de usar esse termo, salvação, mas para que fique bem emblemático, né? Digamos, essa chegada na espiritualidade, essa viagem para o país de verdade, o país que de fato é a nossa morada definitiva, é a morada do Espírito. E para morar feliz nesse país, é preciso que a gente se salve, né? Então, a gente costuma dizer, e o Espiritismo nos ensinou isso, que não há ninguém perdido. Deus, ao nos criar, sabe o que é, perfeito e poderoso que é, ele já saberia, e já sabia de antemão que nós falharíamos, que a gente ia precisar de muitas experiências para poder aprender. Então, ele não nos criaria para a perdição. Portanto, fica claro
que salvos estamos desde a nossa individualização, desde a nossa criação. E o que o Pai espera de nós é que a gente caminhe por essa estrada do progresso trabalhando de forma justa, trabalhando de forma honesta e se autoeducando a cada passo. Exortação, portanto, à santidade. Então, essa atitude dos santos que ele se refere é exatamente a nossa evolução espiritual. Enxergar nesses espíritos alguém melhores, né, que já caminharam mais do que nós, já estiveram à nossa frente, estão à nossa frente, continuam caminhando, até chegar num exemplo que é Jesus, que continua caminhando. Então, nós podemos ver o seu exemplo quando aqui encarnado, né? E a gente sabe que nesses 2000 anos, medido pelo nosso tempo, Jesus já evoluiu, continua evoluindo ainda mais, né? Outras tarefas mais importantes, com certeza, tem recebido. O bom procedimento como exemplo aos pagãos. Então, veja que interessante. Na época, a gente tinha o povo hebreu, tá? Essa civilização da Mesopotâmia, como crente do Deus único e aquele povo que compreendia e tinha o roteiro para elaboração de uma convivência moral, uma convivência elevada. E a gente tinha no entorno os bárbaros, os povos pagãos, considerados não crentes. Então, Jesus alerta desde cedo, e Pedro, a gente vê que entendeu perfeitamente, vá aos gentios, né? Mas preguem se eles aceitarem. Quer dizer, não podemos jogar pérolas aos porcos numa linguagem forte, mas também devemos respeitar o livre-arbítrio do outro. Então, interessante quando Pedro coloca que o nosso procedimento é o melhor ensino para aquele que ainda é bárbaro. Então, que a gente não queira converter o pagão. A gente viu aí na Idade Média o que isso trouxe de prejuízo, de atraso, quando, em nome de Deus, perseguimos os povos pagãos, perseguimos aqueles que não queriam aceitar as ditas verdades, né? Então, a Inquisição perseguiu com uma bandeira da paz, enfim, sacrificando muitas vidas. E, ao invés disso, é preciso que a gente dê o exemplo. Então, o nosso comportamento, de fato, vai inspirar uma atitude melhor no nosso semelhante. E isso serve principalmente para o nosso comportamento em família, na nossa casa, como agimos diante da prole, diante dos nossos parentes, e estendendo aí no nosso trabalho, nos nossos amigos, enfim, aonde estivermos, é o exemplo que vai, de fato, nos fazer melhores, né? Nos fazer felizes e, por consequência, vamos ajudar aqueles que, digamos, não estão na ignorância ainda, né? Na materialidade. Submissão às autoridades. Então, está aí uma prova de humildade, né? Então, fica claro aí que a recomendação é que a gente se submeta ao maior. Não é como pau mandado, né? Aqui numa linguagem chula da nossa sociedade, não como povo de rebanho aí que vai para o abate sem questionar, sem refletir, mas sim submisso às autoridades. Se temos alguém acima de nós
que tenha a iniciativa, que tenha a autoridade, que a gente seja obediente. E se nós formos esse alguém que temos diante de nós pessoas a comandar, que a gente os respeite, né? Respeite como cristãos. Então, esses são deveres do cristão, né? Mais à frente ele vai falar sobre ancião e mancebo, no item 9, e a gente já pode fazer aqui uma associação, né? Que ele coloca aí anciãos como aqueles que têm mais experiência, aqueles que estariam na condição de comandar, e os mancebos, aqueles a respeitar. Então, encaixa direitinho aí nos deveres do cristão com relação, principalmente, à submissão à autoridade. Então, que isso fique claro para nós. Nós temos a linguagem, temos a palavra, a razão para que a gente possa utilizar como ferramentas nas nossas relações. Portanto, questionar, querer compreender o que de fato é da nossa obrigação, do nosso dever, é justo. Agora, se submissos, é preciso que a gente respeite, de novo. E se no comando, da mesma forma que a gente respeite como um cristão de fato o faria. Deveres de maridos e mulheres, né? Então está muito claro, principalmente em Paulo, até um certo machismo a gente percebe, claro, não poderia ser diferente, porque a época é machista, nós vivemos ainda hoje, depois de 2000 anos, mas, enfim, imagine na época como isso de fato ocorria, né? Enfim, e Pedro deixa claro a necessidade do convívio amoroso, do convívio fraterno, afetivo, entre cônjuges, que se respeitem, Por quê? Porque do casal a obrigação de educar a prole, de educar os filhos. Então, portanto, se a gente tem um casal harmonioso, a gente já percebe que naturalmente ele já vai, com o exemplo, transmitir, digamos, bons exemplos, bons conselhos para os filhos. Do contrário, a nossa palavra vai ser vã, vai ser inútil. Se a gente não se respeitar, se a gente não tiver um comprometimento muito grande como parceiros, vai ficar muito prejudicada a constituição dessa célula máter da sociedade. Amor fraternal, a gente viu em cada frase de Pedro, a gente observa a presença desse sentimento que nós conhecemos desde o amor paixão, desde o amor físico, né? Do amor sexual, amor de mãe, enfim, amor à pátria, a elementos ideais, amor a objetos, a dinheiro, que seja. Enfim, esse conceito ele está presente na criação, e quanto mais nós nos desapegarmos desse amor ligado à matéria e nos ligarmos ao amor do espírito, nós vamos se dar bem, nós vamos viver mais felizes. E Pedro entende isso e aconselha para nós esse amor fraterno, né? Que seja um amor de confiança, amor de amigos, esse amor fraternal, diferente da solidariedade, que não tem laços afetivos, né? Paciência com as aflições, nós vimos aí muito claro nos textos que nós observamos a presença desse quesito, né? Paciência nas aflições. Então, resignação, paciência que dói menos, a gente ouve e muitas vezes diz por aí, inadvertidamente, mas é uma grande verdade. Se tiver diante de uma aflição, se estivermos diante de um sofrimento, a paciência vai amenizar essa dor, com certeza. Vai diminuir essa aflição, vai diminuir esse sofrimento. A revolta só vai agravar, só vai potencializar essa dor.
humildade e vigilância. Então, reforçando aí a necessidade de abafar o orgulho, de calar a nossa vaidade, calar o nosso egoísmo, enfim, todos eles filhos e filhas do orgulho. A busca da humildade vai fazer com que a gente compreenda essa grande lei contida lá desde as cartas de Pedro e hoje muito bem iluminada, né, pelas páginas do Livro dos Espíritos, os ensinamentos dos espíritos superiores com relação às leis morais, lá na terceira parte do Livro dos Espíritos. Então, essa era a parte que nós tínhamos de Pedro, e na sequência a gente vai tratar de João, né? Então, vamos tratar do apóstolo João, repetindo que esteve exilado numa ilha grega, Patmos, viveu lá aproximadamente 100 anos pelos registros, escreveu um evangelho que não é sinótico, é um evangelho, se a gente pegar o evangelho de Mateus, de Lucas, de Marcos e de João, a gente vai perceber que os 3 primeiros têm uma semelhança muito grande, inclusive eles repetem ensinamentos, a essência de muitos ensinamentos com outras palavras. E João a gente vê um tanto místico, tá? Ele vai desencarnar nessa ilha sem antes escrever o Apocalipse. E a gente traz aqui um texto, né? Um texto como pano de fundo, a exemplo do que nós fizemos com Pedro, para a gente poder estudar João. Então, as cartas de João são de maior importância pela luz que lançam sobre o pensamento e a teologia, né? Então, sobre o nosso sentimento, porque quando a gente fala pensamento, tem a ver com aquilo que a gente sente, aquilo que está ligado ao coração e ligado às coisas de Deus, ao estudo das coisas de Deus, que é a teologia, contidas lá no Novo Testamento. E pela informação que proporcionam sobre a organização da igreja em seus primeiros tempos. Então, essa própria estrutura que a gente viu na Casa do Caminho, ela foi desvirtuada e, claro, nos primeiros tempos, a gente até viu no primeiro século, a gente tem um cristianismo primitivo, a gente tem esse cristianismo singelo, simples, trazido por Jesus e entendido pelos primeiros apóstolos, mas a gente vai ver isso se desvirtuando. João traz aí conceitos de a teologia da igreja, por assim dizer, mas não a igreja que a gente conhece hoje, instituição igreja, e sim a eclésia, né? Quer dizer, aquela estrutura de uma reunião de afins, submissos, digamos assim, ao presbítero, que era o mais velho, ao ancião mais velho. E há poucos livros que mostram com maior clareza os perigos das heresias e das correntes de pensamento errôneos que brotavam dentro da igreja. Então, ele já alerta a respeito das heresias. Heresias são doutrinas. A gente vai ver que o gnosticismo, que é uma outra doutrina surgida aí no segundo século, e a heresia é uma precursora, ensina que a matéria é essencialmente ruim e é o espírito que é essencialmente bom. Então, começa aí o desvirtuamento, porque é a personificação do bem e do mal que a gente vê presente até hoje nas doutrinas cristãs. Quer dizer, de maneira geral, com exceção do espiritismo, a gente tem a doutrina dos anjos caídos, que vai personificar o mal em Lúcifer, e herdado, portanto, de civilizações muito anteriores a essa que João está vivendo. Mas, enfim, de todas essas doutrinas, os governadores, né, que se associavam
muito a igreja, a construção da igreja, vão elaborar a teologia da forma com que nós conhecemos hoje, partindo das heresias e mesmo com a advertência de João. O ponto de vista dualista, então essa é a doutrina dualista, que fez com que os falsos mestres negassem a encarnação do Cristo e, portanto, a ressurreição. Isso está presente até hoje, a gente vê até dentro do Espiritismo, porque a gente está descobrindo hoje, de forma comprovada, a adulteração de princípios espíritas que intuitivamente estavam presentes desde a morte de Kardec, mas só com o passar do tempo e hoje que eu falo, no contexto desses dias, é que a gente, digamos assim, está descobrindo, através de documentos que estavam guardados e perdidos, que houve um movimento para deturpar a própria doutrina espírita. E entra aí a figura de Rostang, né, que a gente tem, inclusive, muito presente dentro de certas instituições espíritas, colocando o Cristo como alguém que não vestiu um corpo como o nosso, um Cristo que teve um corpo fluídico, né? Portanto, um Cristo que nos engana, um Cristo que fingiu sentir dor, ou coisa desse tipo. Então, vejam que, desde aqui, a gente já tem indícios que construíram esse entendimento atual. Portanto, o corpo humano que Jesus supostamente possuiu não era real, mas apenas aparente. João escreveu rigorosamente contra esse erro. Então, se tivéssemos prestado atenção, se a igreja tivesse prestado atenção, se os concílios, a partir do primeiro, não tivessem proibido a reencarnação, e, enfim, todos esses, digamos, essas advertências dos primeiros apóstolos, a gente hoje não teria se desviado tanto da verdade, né? Muito bem. Textos agora da carta de João. Então, aqui a gente tem da primeira, da segunda e da terceira carta de João, alguns trechos para depois a gente ir lá para a reflexão, né? Abre aspas para João: filhinhos meus, estas coisas os escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, né? Então, João era muito amoroso, a forma com que ele coloca, sempre na sua velhice, né, fato, tem registro de que ele vivia chamando de filhinhos, nos chamando de irmãos e procurando mostrar a necessidade de ter Jesus como modelo, né, a seguir. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. E, filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Então, a gente nota aqui a forma mística, né, com que João escreve, nos alertando principalmente para a corrupção, para o pecado, e colocando a necessidade de nos justificarmos perante Deus. Não é o entendimento de nos confessarmos perante Deus, e principalmente perante Jesus, como ele coloca aqui o mestre, mas sim a gente se identificar, como Pedro, por exemplo, se identificou, negou, mas depois assumiu, né? Como Tomé, que duvidou, mas depois assumiu, e tantos outros que têm a justificativa naquilo que aprendeu com Jesus. Lá da segunda epístola, a gente extraiu o seguinte: e o amor é este,
que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nesse amor. Então, João, ele vai estar sempre traduzindo os ensinos no conceito de amor, colocando essa necessidade de amor ao próximo, amor a si mesmo, enfim, é o amor que vai vencer todos os pecados. Olhai para vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina do Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina do Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Então, dá até para compreender, né, gente, quando a gente observa essas cartas, digamos, a interpretação que o teólogo faz quando ele retira esses textos do contexto, né? Então, se você não coloca Deus como absoluto, como único, né? Se você não admite de fato a unicidade e vê a criação no plano relativo, você acaba se confundindo e de fato criando aí uma trindade, né? Como foi feito. Enfim, os tempos passam e a cada novo princípio, a cada nova compreensão e a cada nova contribuição de um pensador, seja ele da filosofia, da ciência ou da teologia, a gente vai amarrando isso, né? E hoje, na lucidez espírita, na lógica espírita, no raciocínio espírita, a gente consegue compreender quando João fala de seguir a Jesus, que, digamos, é íntimo de Deus, é o mensageiro de Deus, né? Na terceira carta, não tenho maior alegria do que esta, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Então, se alegrar pela felicidade do outro. Olha aqui, é o próprio exemplo que ele dá de como devemos nos comportar. Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Elogia o destinatário Gaio, né? Então, essas cartas elas foram escritas para igrejas, então comunidades que foram sendo formadas, núcleos que foram arregimentados e também para certas pessoas, né? E aqui ele está escrevendo a Gaio e fazendo um elogio. Disso tudo, a gente pode constatar, né, que a doutrina de João ela se baseia na fé em Deus e em Jesus, no amor, na eficácia da prece. Então vejam que como é interessante, né, a gente está às voltas com esses estudos. Nessa altura da nossa iniciação espírita, a gente está numa parte teológica, né, estudando os escritos, as doutrinas, as cartas, e é importante que a gente não só leia como um mantra, como se a leitura fosse a prece, fosse de fato aclarar a nossa visão, a nossa mente, mas que a gente possa debruçar-se sobre elas, buscar o contexto de quando isso foi escrito, por que foi escrito, a quem foi escrito e quem escreveu, ok? E buscar refletir como nós não estamos sozinhos. A todo tempo nós estamos invocando a espiritualidade, isso é justo e preciso, mas a gente sempre tem semelhantes nossos, irmãos nossos do nosso lado, a nos orientar, a nos trazer
grandes conselhos, grandes orientações e, portanto, que a gente preste atenção. A gente tem alguns itens aqui que fica claro que Deus é luz. Então, veja, né? Deus não é pessoa, de fato. Hoje a gente compreende muito bem pelo aclaramento do Espiritismo. E aqui, nos escritos de João, fica muito claro essa necessidade da gente se submeter a Deus. Se a gente humildemente se colocar como filhinhos de Deus, como João coloca. Ele é luz, né? Ele que nos cria, ele que dá condições para que a gente seja perfeito. Confissão dos pecados, tá? Então, alertando sobre a necessidade da prece, então fica claro aqui, e também sobre a necessidade da gente se afastar do apego à matéria. Então, ter não é proibido, é justo, mas que a gente não se atenha à felicidade da matéria. A felicidade da matéria é alegria. Então, felicidade, de fato, a gente não vai ter aqui. É festa, é alegria. E que a gente possa ir, digamos, remodelando isso à medida que a gente tem oportunidade. Ele alerta para os anticristos, e fica muito claro aqui em João, a necessidade da gente se precaver dos falsos profetas, daqueles que nos desviam dos ensinamentos do Cristo, né? Então, falsos profetas sempre existiram, estiveram lá presentes, e na visão ou na clarividência de João isso ficou claro, e a gente tem hoje mais do que evidente a prova, né, a prova de que os espíritos continuam sendo exatamente aquilo que eles eram na carne. Quando nós desencarnarmos, nós não vamos mudar o nosso caráter. Portanto, os espíritos sabem aquilo que eles aprenderam. Então, que a gente possa ter discernimento para saber separar, ok? Os cristos dos falsos cristos, os profetas dos falsos profetas. Amor, enfim, está presente em cada frase do João. Fé em Jesus, então ficou claro, né? Fé em Deus e fé em Jesus. Jesus é o mensageiro divino, é aquele portador da promessa, né, de Deus, que nos criar para a perfeição, para a imortalidade. Eficácia da oração. Então, João mostrou isso no exemplo, né, e pede para que a gente esteja sempre vigiando e orando. E o amor fraternal aqui, enfim, de novo, né, reforçando, não um amor solidário. É lógico que o amor solidário é necessário e importante, mas que a gente exercite o amor fraternal, tá? Em Tadeu, como nós já adiantamos, a gente já percorreu esses assuntos, tá? Junto com Pedro, principalmente. Então, todo aquele contexto de Pedro está presente aqui num menor grau, eu diria, ou em menor quantidade, porque Judas escreveu uma carta muito curta, e ele, digamos assim, se baseia na corrupção. Então, lógico, vai se basear por um comportamento não crístico, né? E que a gente tome cuidado com os falsos profetas, com os ímpios, né? Aqueles que querem ver o circo pegar fogo, como a gente diria hoje. Então, que a gente se atenha a tudo isso, que a gente reflita sobre tudo isso, e não como um gado, um rebanho, né, de gado que vai para o matadouro, enfim, não tem outra alternativa, não tem como reclamar, que a gente
digamos, se aperceba de fato aquilo que vai fazer sentido para a nossa vida, aquilo que de fato a gente vai levar como bagagem, se espelhando nesses companheiros, nesses espíritos de escola, né, que já nos adiantaram e hoje continuam nos fornecendo, né, subsídios para a nossa evolução. E a gente traz aqui um ensinamento de Emmanuel para a gente poder dar um fechamento aqui na nossa aula, né, na nossa reflexão. Que nós, propensos discípulos do Cristo, busquemos nos apóstolos o exemplo de conduta diuturna, construindo valores imperecíveis no nosso edifício espiritual. Então, é Emmanuel que nos adverte que nós somos uma construção sempre inacabada, sempre estaremos inacabadas, portanto, o nosso edifício não tem cobertura, ele vai estar sempre sendo elaborado e melhorado, a gente diria, né? Então, a cada andar, a cada melhoria de divisão, a cada acabamento que a gente der, a cada enfeite que a gente colocar nessa ilustração, né, nessa imagem que a gente faz do edifício, estaremos sempre se melhorando. E que a gente não se esqueça que um bom edifício precisa de uma boa base. Se a nossa base ainda não está solidificada, que a gente a solidifique, que a gente melhore aí a mistura, né, dessa argamassa para que a gente possa ter condições, ter base, ter alicerce para ir bastante longe. Minha gente, eu vou deixar de compartilhar agora, né, essa apresentação, para que a gente possa... Deixa eu ver como é que eu faço isso. Compartilhar. Parar de compartilhar aqui. Vocês estão vendo a tela ainda? Já, agora vendo você. Legal, legal. Era isso. Então, o conteúdo das cartas é edificante. Poderíamos ficar aqui várias aulas, mas o objetivo não é esse. O objetivo é apresentar o conteúdo das cartas, o conteúdo doutrinário que esses apóstolos nos apresentam, para que a gente possa ter na cabeceira, para que a gente possa estar sempre aprofundando, sempre procurando aproveitar, né, tirar como receita para as nossas atitudes. Eu agradeço pelo convite, agradeço aí a companhia, né, de vocês e até uma próxima aí, se Deus quiser. Obrigado. Vamos lá. Obrigado, Mauro. Amanda? Oi, Vamos lá? vamos. Vibrações finais. Nosso Divino Mestre, pedimos licença para que a partir de agora possamos dividir o que de mais precioso nos destes, nossas vibrações de fé e de amor. Vibremos pela paz no mundo e pela união das crenças e religiões em torno do Mestre, pelos menos favorecidos que padecem pela pobreza e pelos vícios, pelos nossos idosos abandonados nos asilos, pelos nossos jovens para que caminhem sempre na luz, pelas nossas crianças e pelas mães que as impediram de nascer, pelos desencarnados que ainda sofrem no umbral e principalmente pelos suicidas.
pelos nossos lares como santuários cristãos, por nossos familiares e amigos, pelos que se julgam nossos inimigos encarnados e desencarnados, pelos doentes e necessitados nos hospitais e principalmente nos psiquiátricos, e os que estão em tratamento contra as drogas, pelos presidiários para que possam se reerguer, pelos que sofrem depressão com os pensamentos voltados à prática, rogamos que sejam envolvidos por boas vibrações para superar este momento difícil. Por todos aqueles cujos nomes se encontram no caderno de assistência espiritual. Pensar o nome de quem desejamos as vibrações. E, finalmente, vibremos por nós mesmos, para que, como servidores e aprendizes de Cristo, estejamos sempre ligados a vós através de nossa fé. Sentindo-nos fortalecidos e amparados diante dessa paz, vamos agradecer a toda a equipe de limpeza e proteção que nos preparou esse ambiente. Agradecemos aos nossos anjos guardiães e protetores espirituais que colaboraram para que estivéssemos hoje aqui. Agradecemos ao Mauro. Muito obrigada, Mauro. Foi excelente a sua palestra hoje. Agradecemos ao nosso mentor, pedindo que Deus o proteja e fortaleça. Agradecemos ao mentor dessa casa e a todos os seres supremos e superiores que nos assistiram hoje, para que possamos servir a Jesus e praticar o que aprendemos hoje em nosso dia a dia. Deus, obrigada por estarmos aqui e que mesmo diante das piores dificuldades, nós tenhamos forças e persistência para jamais nos afastarmos de Ti e de Teus ensinamentos, pois nós o amamos acima de tudo. Que assim seja. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, que assim seja, graças a Deus. Bom, sempre frisando, né, das nossas vibrações das 22, né? Quem puder participar, é muito bom, nesses momentos difíceis que atravessamos. Não temos tema novo hoje, né? Continua da semana passada. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz.
neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Boa semana a todos. Até a noite, se Deus quiser. Fiquem com Jesus. Obrigado. Um grande abraço. Obrigado, Mauro. Obrigado. Boa semana a todos. Boa semana a todas. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Mauro. Obrigado, Mauro. Obrigada. Boa Mauro, eu tarde. coloquei lá as 3 aulas. Se você puder por alguma, manda para mim. Combinado, Ademir. Alô? Eu tenho agenda para aquelas aulas. Você tem preferência por alguma? Não, é o que você puder. É. Inclusive as 3, coisas assim? É, pode ser. Se você Tá bom. Eu posso raptar o Mauro também? Oi? Eu posso raptar o Mauro também? Rabiscar? Pode? É para as aulas de paz, a escola de paz. Ah, sim, pode. Então tá bom, Mauro, depois eu mando para você. Por favor, pode mandar. Você fica com as 3? Pode ser. Ah, muito obrigado. Muito obrigado, gente. Eu que agradeço. Vou marcar. Eu Deus é Eu pai. que agradeço. É a Célia que está falando, Mauro. Oi, Célia, tudo bem? Tudo bom? Eu assisti a aula lá de imortalidade no Anjo Ismael e fiquei de queixo caído. Então, Olha eu sou só. suspeita. E queria dizer uma coisa, que era uma angústia